Eu estava abrindo o presente do meu bebê quando minha irmã me abraçou sorrindo, levantou a mão para ajeitar o cabelo e mostrou no dedo a aliança que meu marido dizia ter perdido. Até hoje eu lembro do brilho daquela aliança mais do que da cor dos balões. O salão alugado estava cheio de rosa seco, bege, branco, ursinho de pelúcia, fitinha de cetim, docinho em forminha rendada, gente falando alto demais e aquele calor de festa de família que não vem só da temperatura. Vem de perfume misturado, panela abrindo e fechando na cozinha, cadeira arrastando no piso, criança correndo entre as pernas dos adultos, mulher dando opinião sobre nome de bebê e parto, como se toda a barriga do mundo fosse assunto público. Eu estava com uma fralda bordada na mão, sentada numa cadeira decorada com laço, sorrindo para a foto, com a coluna latejando, o tornozelo inchado e a barriga pesada de 8 meses. O bebê mexia de vez em quando, como se também sentisse o barulho ao redor. Foi no meio desse ruído todo que o mundo ficou mudo. Vanessa, minha irmã mais velha, veio com aquele perfume doce que sempre chegava antes dela. Me abraçou por trás dos ombros, encostou o rosto no meu cabelo e disse para todo mundo ouvir que eu estava linda, radiante, abençoada. Depois levantou a mão para tirar uma mecha do rosto e foi aí que eu vi. A aliança. Grossa, dourada, lisa por fora, com um risco minúsculo perto da lateral esquerda. Um risco que eu conhecia porque tinha sido eu quem fez sem querer, 2 anos antes, quando a aliança de Caio bateu na maçaneta do carro, numa viagem curta para a praia. E eu fiquei rindo porque ele fez um drama enorme por causa de um arranhão quase invisível. Por dentro, eu sabia. Tinha a gravação da nossa data. Eu não conseguia ver a parte interna naquele instante, mas não precisava. Eu conhecia aquela peça como a gente conhece uma prova que não queria encontrar. Antes de continuar, já me diz aqui nos comentários se você conseguiria continuar sorrindo numa festa dessas depois de ver uma coisa assim na mão da própria irmã. Eu não consegui. Por fora, ainda fiquei alguns segundos olhando para Vanessa como se meu rosto fosse obedecer ao script do resto do corpo. Por dentro, senti um frio seco subir das pernas até o peito. O barulho da sala virou água. As vozes ficaram longe. O brilho dos balões pareceu exagerado demais. E o que me prendeu de vez não foi só a aliança, foi a tranquilidade dela. Vanessa não estava escondendo, não estava tentando cobrir a mão, não estava assustada. Ela estava confortável, como quem usa o que é seu. "Que foi?" ela perguntou baixinho, ainda sorrindo para a câmera de um celular que alguém apontava para nós. Eu baixei os olhos de novo para a mão dela. "Bonita essa aliança", eu falei, e minha própria voz saiu estranha, fina, seca. Vanessa não tirou a mão. Pelo contrário, passou o dedo pelo cabelo de novo, exibindo mais. "Você gostou?" "Achei antiga, chique." "Achei antiga, chique." Eu fiquei parada, com a fralda branca dobrada entre os dedos, vendo o brilho que eu mesma tinha procurado no chão da oficina semanas antes, quando Caio jurava que havia perdido a aliança no trabalho. Ele tinha chegado em casa transtornado naquele dia. Revirou a mochila, mexeu em bolso, voltou para a oficina à noite, disse que devia ter caído perto do elevador do carro, que procurou de lanterna, que não encontrou. Eu chorei junto com ele de pena, não pela peça em si, mas pela simbologia besta que a gente inventa para aliviar a vida. Eu disse que a gente fazia outra depois, que não era ouro que sustentava casamento, que o importante era o que existia entre nós. Ele me abraçou, me beijou a testa e falou que eu era a única coisa certa da vida dele. Na mão de Vanessa, a coisa certa brilhava. Dona Célia, nossa mãe, chamou alguém da cozinha bem naquela hora, e a festa continuou, como se nada tivesse acontecido. Caio estava do outro lado da sala, enchendo o copo de refrigerante para um tio, rindo com 2 vizinhos, tão à vontade que dava nojo. Quando ele me olhou, eu senti uma coisa ruim no rosto dele. Não era culpa ainda, era susto,
Pequeno, curto, rápido demais para outra pessoa notar. Depois ele sorriu como sempre. Eu devolvi o sorriso mais falso da minha vida. Vanessa sentou do meu lado pouco depois, cruzando as pernas, arrumando o vestido floral apertado na cintura. Ela era assim desde menina, charmosa de um jeito que cansava, bonita de um jeito que parecia exigir plateia. Sabia entrar num lugar e ocupar o ar dele inteiro. Quando éramos crianças, ela pegava minhas blusas, meus brincos, meus cadernos melhores, e se eu reclamasse, minha mãe dizia para eu parar de ser pequena, parar de contar tudo, parar de fazer guerra por pouca coisa. Irmã é assim mesmo. Cresci ouvindo isso tanto que demorei anos para entender o estrago que essa frase faz numa casa. Porque tem coisa que não é assim mesmo. Tem coisa que é invasão, tem coisa que é roubo. Tem coisa que começa pequena para todo mundo fingir que não vê o tamanho real. Está passando mal? Vanessa perguntou com aquela voz meiga que ela usava quando queria parecer boa. Só um pouco de calor. Grávida sente tudo dobrado. Eu olhei para a mão dela de novo. E você encontrou essa aliança onde? Ela riu. Num porta-joias velho. Depois te mostro. Porta-joias velho. Eu quase perguntei se o porta-joias por acaso ficava na gaveta do meu quarto. Mas tinha gente demais, olho demais. E pior do que isso, eu já estava começando a duvidar de mim do jeito mais perigoso de todos, com vergonha de acreditar no que via. Porque quando uma mulher grávida entra num desconforto, sempre aparece alguém para transformar intuição em hormônio, incômodo em sensibilidade, prova em exagero. Ainda mais quando a família inteira está ali, bem penteada, servindo brigadeiro, sorrindo para a foto, chamando o bebê de presente de Deus. Eu esperei a festa acabar, esperei tia ir embora, esperei primo levar as sobras de salgado, esperei os balões murcharem um pouco, esperei o último sorriso emprestado sair da minha cara. Quando a casa ficou só com nós quatro, eu, Caio, Vanessa e minha mãe, fui até a cozinha e perguntei sem rodeio: Vanessa, me dá tua mão. Ela estava secando uma travessa com pano de prato. Parou, me olhou e riu pelo nariz. Pra quê? Me dá tua mão. Dona Célia, que enxugava copo na pia, virou o rosto devagar. Caio ficou parado perto da geladeira, os braços cruzados, fingindo não entender nada. Vanessa estendeu a mão com teatralidade, como quem faz favor à criança birrenta. Eu peguei os dedos dela. A aliança estava ali, quente da pele dela. Girei um pouco. Do lado de dentro, quase apagada pelo uso, estava a nossa data. 14/08. O dia do meu casamento. Eu soltei a mão dela tão rápido que a travessa quase caiu da bancada. Ninguém falou por 2 segundos. Foi Caio quem quebrou o silêncio. Patrícia. Só isso. Patrícia. No tom de quem já tinha percebido que não dava mais para fingir que eu tinha visto errado. Por que a aliança do meu marido está no dedo da minha irmã? Eu perguntei. Vanessa não tirou a peça. Isso eu nunca esqueci. Ela não arrancou do dedo. Não pediu desculpa. Não teve aquele reflexo humano básico de esconder a sujeira. Ela endireitou os ombros e falou: Você está fazendo uma cena ridícula. Eu senti o bebê mexer forte na barriga. Cena? Eu repeti. Essa é a aliança do Caio. Pode ser parecida. Tem a minha data gravada. Então ele deve ter encontrado e me mostrado, sei lá. Te mostrado usando no dedo? Caio respirou fundo e veio na minha direção com aquele jeito manso que eu sempre confundi com equilíbrio. Calma, isso tem explicação. Então explica. Ele passou a mão no cabelo. Eu encontrei a aliança há uns dias no carro. E por que não me falou? Porque eu sabia que você ia ficar chateada por eu ter escondido. Eu ri. Ri de um jeito feio, nervoso, sem alegria nenhuma. E deu para Vanessa? Não foi isso. Foi o quê, Caio? Vanessa jogou o pano na bancada. Meu Deus, Patrícia, você está grávida, inchada, cansada, paranoica. Eu coloquei no dedo brincando quando ele mostrou. Só isso. Cresce.
cresce. Eu olhei para minha mãe, esperando alguma coisa que prestasse, qualquer coisa, um mínimo de espanto, uma pergunta, um freio. Mas Dona Célia só suspirou, cansada como se a parte difícil daquela noite fosse lidar com meu desconforto. Não vai estragar teu chá por causa disso, ela disse. Você está sensível demais. Foi aí que eu entendi que estava sozinha mesmo dentro da própria cozinha. Sozinha diante do meu marido. Sozinha diante da minha irmã. Sozinha diante da minha mãe. A partir dali, tudo começou a apodrecer por dentro. Naquela noite, Caio deitou do meu lado como sempre. Tentou me abraçar. Eu virei para o canto. Ele ficou um tempo em silêncio antes de dizer que Vanessa tinha sido irresponsável, que a brincadeira foi de mau gosto, que ele só tinha achado a aliança no carro e mostrado porque achou estranho onde ela estava, que minha mãe já estava nervosa com a festa, que eu não devia alimentar fantasia numa hora em que precisava de paz por causa da bebê. Fantasia. Essa palavra me atravessou de um jeito fundo. Porque quando alguém faz uma coisa muito errada e ainda chama a sua reação de fantasia, o que está tentando matar não é só a discussão, é a sua confiança na própria cabeça. Eu não dormi. Fiquei olhando o ventilador do teto, ouvindo a rua quase vazia e tentando juntar lembranças recentes que, até então, eu tinha empurrado para o lado porque pareciam pequenas demais. Vanessa aparecendo sem avisar em tarde demais. Vanessa sabendo detalhes da obra do quarto do bebê que eu não tinha contado. Vanessa indo à farmácia com Caio quando eu estava na escola. Caio apagando mensagens para não lotar o celular. Minha mãe repetindo havia semanas que seria prudente colocar a casa também no nome dele antes da criança nascer, porque homem tem que ter segurança. Uma reforma paga em segredo no apartamento de Vanessa. Um corretor ligado a um primo de Dona Célia, aparecendo do nada com papelada sobre regularização patrimonial de casal. Tudo picado, tudo disfarçado, tudo fácil de ignorar quando a vida ainda parecia normal. Mas depois da aliança, nada mais parecia. Minha casa não era só uma casa. Era a casa que meu pai me deixou quando morreu. Não era mansão, não era fortuna de novela. Era uma casa boa, ampla, antiga, com quintal pequeno e varanda na frente, num bairro tranquilo. Meu pai batalhou a vida inteira como eletricista para pagar aquele lugar. Quando adoeceu, fez questão de regularizar tudo no meu nome, porque dizia que patrimônio de mulher tinha que ficar protegido. Eu casei com Caio 3 anos depois, e no começo ele sempre dizia que admirava isso no meu pai. Dizia que eu tinha tido sorte de ser criada por um homem direito. Com o tempo, o tom mudou. Virou sugestão de reforma. Depois virou plano de financiamento. Depois virou a ideia de modernizar a escritura para facilitar crédito. Depois virou discurso de família. Agora não é mais só seu, agora é de vocês. Minha mãe comprou essa conversa rápido demais. Vanessa também. Eu fui adiando. Nunca disse não em voz alta, mas também nunca assinei nada. Talvez esse tenha sido meu primeiro pecado dentro daquela história. Ainda achar que eu tinha tempo. Na semana seguinte ao chá de bebê, comecei a prestar atenção de verdade. E prestar atenção dói porque, uma vez que você começa, o mundo perde o conforto da inocência. Caio passou a chegar em casa mais doce que o normal. Trazia fruta cortada, massageava meu pé, perguntava da bebê, falava do nosso futuro, sugeria nomes, planejava passeio depois do parto. Gentil demais, cuidadoso demais. Era como se ele estivesse tentando me cobrir de algodão para que eu não olhasse o que havia por baixo da mão dele. Vanessa vinha quase todos os dias, às vezes com sopa, às vezes com fita para lembrancinha. Às vezes com uma opinião que ninguém pediu sobre amamentação, cesárea, parto humanizado, enxoval, berço, fralda. Ela não entrava mais como visita. Entrava como quem mede território. Chegava sem tocar campainha direito, abria o portão, chamava Mana da sala, como se a casa também fosse dela. Minha mãe vinha junto em muitas dessas vezes,
E as duas circulavam pela cozinha, mexiam em armário, falavam do quarto da bebê, criticavam a desorganização, decidiam onde ficaria a cômoda. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas pequenas na cama, ouvi Vanessa e Caio conversando baixo na lavanderia. Quando cheguei perto, calaram. Vanessa sorriu. Estávamos vendo esse vazamento da torneira. Eu olhei para os dois. Na lavanderia escura, cochichando, Caio respondeu sem pestanejar: "Você está desconfiando de tudo agora." A frase veio tão lisa que parecia ensaiada. Eu ainda tentei me dar uma última chance de normalidade. Disse a mim mesma que talvez, no fundo, eles fossem só duas pessoas sem limite, sem noção, sem respeito, mas não necessariamente amantes. Só que logo depois apareceu a primeira rachadura que não cabia mais nessa desculpa. Foi Lorena quem trouxe. Lorena morava na casa ao lado. Viúva, 40 e poucos anos, daquelas mulheres que não perdem nada do que acontece na rua porque aprenderam que prestar atenção é uma forma de sobreviver. Não era fofoqueira no sentido maldoso. Era observadora. Sabia do entregador novo antes da portaria do bairro saber. Sabia qual carro freava todo dia no mesmo horário. Sabia quando alguém chorava atrás de janela fechada porque ela própria já tinha chorado assim. Ela me encontrou no portão numa manhã em que eu voltava da consulta de rotina. "Posso te falar uma coisa sem você achar ruim?" Ela perguntou. Eu estava cansada, inchada, com a pasta de exames debaixo do braço. "Pode." Ela olhou para os lados antes de continuar. "Teu marido esteve 2 vezes de noite no prédio da Vanessa essa semana." Meu sangue esfriou. "Você tem certeza?" "Tenho. Eu vi o carro. Vi ele saindo cedo também, num sábado. Fiquei na dúvida se te falava, mas depois do chá eu achei melhor." "Você notou alguma coisa no chá?" Lorena mordeu o lábio. "Notei tua cara quando olhou para a mão dela. Fiquei muda. Talvez eu esteja me metendo onde não fui chamada," ela disse. "Mas tem coisa estranha aí." Eu agradeci e entrei. O bebê estava quieto naquele dia. Talvez porque eu mesma estivesse silenciosa demais por dentro. Naquela mesma tarde, resolvi olhar o celular de Caio. Não foi bonito, não foi digno, não foi uma daquelas coisas que a gente sonha fazer. Foi só o que sobrou. Ele tinha ido tomar banho e deixou o aparelho carregando na sala. Eu peguei com a mão tremendo. A senha continuava a mesma. Quando abri, o aplicativo de mensagens estava limpo demais. A conversa com Vanessa existia, mas só tinha recados secos. "Mamãe chega 14 horas. Trouxe a pomada. Liga quando puder." Nada que justificasse o olhar dos dois na lavanderia. Nada que explicasse noite no prédio dela. Nada que limpasse a aliança. Mensagem apagada é às vezes pior do que mensagem encontrada, porque ela não te entrega só uma prova. Entrega uma intenção. Quando ele saiu do banho, me encontrou sentada no sofá com o celular na mão. "Quer me explicar por que tua conversa com a Vanessa parece conversa de colega de repartição?" Eu perguntei. Ele secou o cabelo com a toalha e me olhou cansado, quase ofendido. "Você pegou meu celular escondido? Você ficou no apartamento dela. Quem te falou isso? Responde." Ele respirou fundo, abaixou a toalha, colocou a voz naquele registro macio que começou a me dar medo. "Eu fui deixar material da reforma." "Que reforma?" "Ela está arrumando o apartamento." "E por que você está pagando reforma para minha irmã?" A pergunta saiu antes de eu pensar. O rosto dele mudou 1 milímetro. "Quem diz que eu estou pagando?" Ninguém tinha dito, mas eu acertei. Foi a menor fração de segundo, o menor susto, o menor atraso na resposta. E bastou. "Você está usando o nosso dinheiro?" "Patrícia, pelo amor de Deus." "Está? Eu emprestei uma parte, ela me paga." "Uma parte de quê?" "Do que eu tinha guardado." "Caio, você não tinha guardado nada." A mentira ficou em pé entre nós como um móvel pesado. Ele tentou vir para perto de mim. Eu levantei. "Não encosta. Você está estressada demais. Isso não está te fazendo bem." De novo. Eu não podia perguntar sem ser instável.
Não podia ligar ponto com ponto sem ser emocional. Não podia me defender sem virar o problema principal da conversa. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu com pão de queijo e uma pasta plástica azul. Eu nunca esqueci a cor daquela pasta. Entrou sorrindo, beijou minha testa, perguntou da pressão, da bebê, do enxoval e depois colocou o plástico sobre a mesa como quem não quer nada. Trouxe uns papéis para a gente adiantar. Que papéis? Coisa da casa. Só uma atualização. Segurança de família. Eu nem sentei. Eu já disse que não vou mexer nisso agora. Agora é que tem que mexer. Depois que a menina nascer, vai ficar tudo mais difícil. E se acontece alguma coisa no parto? E se você precisar ficar de repouso? E se eu simplesmente não quiser? Dona Célia me olhou como só mãe manipuladora sabe olhar, com decepção fabricada. Você confia no teu marido ou não confia? Essa pergunta é um golpe baixo, porque nunca vem para buscar resposta. Vem para te encurralar moralmente. Se você diz que não, vira ingrata. Se diz que sim, assina a própria queda. Confiar não é passar patrimônio no nome de ninguém, eu respondi. Ela suspirou. Você sempre foi difícil. Sempre precisou ter controle de tudo. Sempre. Desde pequena, Vanessa era a expansiva, a livre, a sedutora, a espontânea. Eu era a organizada, a responsável, a que estudava, a que guardava, a que resolvia. Em casa isso parecia elogio. Na prática significava que tudo que era meu podia ser requisitado em nome do você é madura, entende melhor. Cedi roupa, cedi silêncio, cedi espaço, cedi paz. Agora queriam que eu cedesse casa, dinheiro e filho. Naquela noite comecei a olhar também minhas contas. O dinheiro que eu tinha guardado nos últimos anos vinha do meu trabalho como professora e de aulas particulares. Não era fortuna, mas era o suficiente para me deixar segura durante alguns meses após o parto. Eu sempre controlei tudo em planilha. Foi aí que encontrei transferências para um fornecedor de material de construção que eu não reconheci. Pequenas primeiro, depois maiores. No histórico do banco, apareciam saídas da conta conjunta em datas que coincidiam com idas rápidas de Caio à rua e com algumas visitas de Vanessa. Quando procurei o nome do fornecedor, descobri que a loja ficava ao lado do prédio dela. Minha garganta fechou. Comecei a imprimir extratos, imprimir recibos, imprimir mensagens, imprimi até minhas próprias dúvidas, porque havia um ponto em que eu já não confiava nem mais na memória. Era como se eu precisasse montar uma pasta para mim mesma antes que montassem uma contra mim. E montaram. O golpe mais sujo veio no consultório da obstetra. Minha consulta estava marcada para uma quinta-feira. Eu cheguei e encontrei Caio e minha mãe já sentados na recepção. Perguntei o que os dois faziam ali. Caio disse que queria ouvir o coração da bebê. Dona Célia disse que eu andava muito nervosa e não devia ir sozinha. Durante a consulta, enquanto a médica media minha barriga e perguntava dos movimentos fetais, minha mãe soltou de repente: Doutora, ela anda muito agitada, chora do nada, está vendo coisa onde não tem. Eu virei o rosto tão rápido que senti o pescoço repuxar. Eu não pedi opinião sobre isso. Caio colocou a mão no meu joelho. É só preocupação, amor. Não me chama de amor agora. A médica tentou manter o tom técnico. Patrícia, você tem dormido bem? Pronto. Estava aberta a porta. Ela quase não dorme, Caio respondeu por mim. Fica com umas ideias fixas. Eu estou aqui, eu disse. E anda desconfiada de todo mundo, minha mãe completou, como quem entrega dado clínico. Eu olhei para os dois e vi, pela primeira vez, o desenho inteiro começar a surgir. Não com todas as linhas, mas com a intenção. Eles estavam construindo um retrato. O retrato da grávida emocional, da mulher que não dorme, da mulher que imagina traição, da mulher que se altera, da mulher que talvez precise de ajuda, da mulher cuja palavra pode ser relativizada depois.
A médica me encaminhou para acompanhamento psicológico, porque isso é prudente para muitas gestantes. E em outro contexto teria sido um cuidado. Naquele, virou ferramenta na mão errada. Saí da consulta com o papel tremendo entre os dedos e uma certeza muito amarga no peito. Não bastava que eles mentissem. Precisavam que eu parecesse louca quando descobrisse. Na mesma noite, Lorena bateu no meu portão já tarde. Estava de chinelo, cabelo preso de qualquer jeito, segurando o celular. Preciso te mostrar uma coisa. Levei ela até a cozinha. Caio não estava em casa. Disse que fora comprar remédio. Minha mãe tinha saído havia 1 hora. Lorena abriu um vídeo. A imagem era escura, feita da janela dela para a rua, mas dava para ver o carro de Caio parado em frente ao portão lateral da casa da minha mãe. Vanessa estava junto. Os dois não sabiam que estavam sendo filmados. A voz vinha abafada pelo som distante de uma moto, mas era clara o suficiente. Eu falei para você prestar atenção nessa aliança, era Vanessa quem dizia. Ela quase desmontou o chá. Baixa a voz, respondeu Caio. Baixo nada. Se ela não assinar antes do parto, a gente vai ter que fazer do outro jeito. Minha sogra está convencendo. Sua sogra não. Nossa mãe. Os 3 segundos seguintes me gelaram. Porque não era só um caso, era aliança de equipe. Vanessa continuou. E se ela inventar mais coisa interna? Ela já está dando material. Caio respondeu num tom irritado. Para de falar assim na rua. Então resolve. Eu não vou ficar esperando ela mudar de ideia enquanto a casa continua no nome dela. A gravação acabou. Eu fiquei imóvel olhando para a tela escura do celular, como se ela ainda pudesse devolver mais alguma coisa. Lorena baixou o aparelho devagar. Eu ouvi discussão e filmei porque teu nome apareceu, ela disse. Não tinha certeza se ia dar para escutar. Deu demais. Se essa virada já te pegou no peito, curte o vídeo, porque o que veio depois não era mais só traição. Era cerco mesmo. E eu ainda não tinha visto a parte mais nojenta da história. Eu abracei a barriga com os 2 braços e senti vontade de vomitar. Não por causa do caso, não só por isso, mas porque a palavra interna caiu dentro de mim do jeito certo. Ela encaixou em tudo, na consulta, na pasta azul, no jeito como me chamavam de sensível, no cuidado excessivo, na tentativa de me desacreditar antes de eu acusar qualquer coisa. Eu era a mãe da criança. Eu era a dona da casa. Eu era quem tinha o dinheiro. Se me transformassem em instável por alguns dias, semanas ou meses, Caio entrava com facilidade na administração da vida toda. E Vanessa, que já estava dentro da história há muito mais tempo do que eu imaginava, pisaria na minha ausência como sempre pisou no que era meu. Na manhã seguinte, Lorena voltou. Trazia um envelope pardo. Isso caiu da pasta do teu marido ontem quando ele abriu a porta do carro, ela disse. Minhas mãos ficaram geladas antes mesmo de eu abrir. Dentro havia cópia da matrícula da minha casa, com um pedido de averbação preparado, um rascunho de procuração ampla em favor de Caio e um formulário de clínica particular de repouso psiquiátrico. Na parte de cima, alguém tinha escrito a caneta, se necessário, após o parto. Havia também uma folha com meus dados, descrição de episódios de instabilidade emocional, desconfiança persecutória, dificuldade de aderir a orientações familiares e um espaço em branco para a assinatura de responsável. Responsável. Por mim. Eu sentei. Não lembro do movimento de sentar. Só lembro de já estar na cadeira, olhando para aquelas folhas como se fossem dentes. Lorena puxou outra página do envelope. Tem mais. Era uma minuta de transferência de parte dos direitos do imóvel. Meu nome aparecia assinado num canto, só que não era minha assinatura. Era uma cópia mal feita do meu traço. Tão mal feita que me deu vontade de rir de desespero. Eu sabia, eu sussurrei. Lorena encostou a mão no meu braço. Você precisa de ajuda séria agora.
Naquele momento, pela primeira vez desde o chá, eu deixei de me sentir só vítima e comecei a pensar como alguém que precisava sobreviver. Liguei para uma colega da escola, Juliana, cujo marido trabalhava em cartório. Não contei tudo pelo telefone, só o suficiente para pedir indicação urgente de advogado. Em 2 horas, eu estava sentada num escritório pequeno, com ar-condicionado fraco, barriga dura de tensão e uma pasta improvisada com extratos, impressões, vídeo de Lorena e os documentos do envelope. A advogada se chamava Mônica. Leu tudo sem pressa. Fez poucas perguntas. No fim, levantou os olhos para mim e disse a frase que eu precisava ouvir há dias. Você não está imaginando coisa nenhuma. Eu chorei na frente dela. Chorei baixo, de raiva, de alívio, de humilhação. Mônica organizou a situação em palavras duras. Havia indícios claros de fraude patrimonial, falsificação de assinatura, violência psicológica e preparação de um cenário para me desacreditar no puerpério. Disse que internação involuntária não era brinquedo, mas bastava uma combinação de pressão, narrativa e vulnerabilidade física num pós-parto para me colocar em posição muito ruim se eu não me antecipasse. Orientou que eu não assinasse absolutamente nada, tirasse cópia autenticada dos meus documentos, bloqueasse movimentações maiores na conta conjunta, avisasse formalmente a obstetra e a maternidade de que eu não autorizava ninguém a tomar decisões por mim sem minha presença consciente e registrasse tudo. E meu bebê? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Seu bebê precisa de uma mãe protegida. O primeiro passo é parar de fingir que isso é só crise familiar. Saí dali com uma clareza que doía. Naquela mesma tarde, fui ao banco e alterei senhas. Tirei o que era meu da conta conjunta e mantive apenas o suficiente para despesas básicas, tudo documentado. Passei no hospital e deixei registrado por escrito que nenhuma medicação sedativa extra, nenhum formulário e nenhuma decisão pós-parto poderiam ser tratados por terceiros sem confirmação direta comigo. Fui também à delegacia da mulher e formalizei o início da ocorrência. Ainda não dava cadeia imediata, mas passava a existir trilha oficial. Quando voltei para casa, encontrei Caio montando o berço. A imagem seria bonita em qualquer outro casamento. Homem ajoelhado no quarto do bebê, parafuso na mão, rosto concentrado, luz da tarde entrando pela janela, móbile de nuvens sobre a cômoda. Mas eu já sabia demais para ver beleza. Precisamos conversar, ele disse, sem olhar para mim. Precisamos mesmo. Caio levantou, limpou as mãos na bermuda e veio com a voz baixa, o olhar cansado, a postura de homem que quer paz. Eu sei que você está nervosa. Não usa mais essa palavra comigo. Ele assentiu devagar. Tá bom. Eu sei que você está magoada. Magoada é pouco. Patrícia, a situação saiu do controle. Eu quase sorri. Saiu. Ou seja, já estava no controle antes. Do que exatamente você está falando, Caio? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Da Vanessa. Só da Vanessa? Outra pausa. Você quer que eu diga o quê? A verdade. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu cometi um erro. Erro. Essa palavra também não servia. Erro é esquecer aniversário. Erro é comprar tamanho errado de fralda. Não me chama isso de erro. Caio sentou na beira da cama do bebê e eu tive vontade de arrancar ele dali. Eu conheci a Vanessa antes de ficar com você, ele falou. O quarto pareceu diminuir. Quanto antes? Alguns meses. Vocês tinham um caso? Não era sério, mas continuou depois que você começou comigo. Ele não respondeu. Não precisava. Desde quando? Patrícia, desde quando? Teve idas e vindas. Idas e vindas. Outra expressão suja que homens usam quando querem esconder a banalidade nojenta da própria covardia. Anos? Eu perguntei. Ele baixou a cabeça. Anos. Minha irmã. Meu marido. Anos. De repente, um monte de coisa antiga se reorganizou.
Vanessa elogiando Caio demais no começo do namoro. O jeito como ela sempre aparecia em datas erradas. A facilidade com que ele circulava na casa da minha mãe. O excesso de intimidade disfarçado de família. Minha mãe sabia? Eu perguntei. Ele demorou de novo. Claro que sabia. Ela dizia que era só uma fase. Ele respondeu. Senti meu corpo inteiro endurecer. Uma fase que continuou no meu casamento. Eu ia terminar. Quando? Antes de você engravidar. Aí eu engravidei e ficou mais conveniente ficar com a casa, é isso? Ele levantou num impulso. Não fala assim. Como eu falo então? Me ensina a palavra bonita para o plano de me chamar de instável, me internar e passar meu patrimônio para o teu nome. O rosto dele perdeu a cor. Você mexeu nas minhas coisas. Eu mexi nas minhas coisas, Caio. Minha casa, meu nome, meu dinheiro, meu bebê, tudo isso é meu antes de ser campo de manobra tua. Ele tentou negar os papéis. Disse que eram só estudos, rascunhos, proteção, prevenção caso eu tivesse algum quadro grave depois do parto. Disse que ninguém queria tirar meu filho de mim. Só garantir segurança para a criança se eu surtasse. Surto. Agora a palavra já vinha sem vergonha. Eu segurei o encosto da cadeira para não me desequilibrar. Então a ideia era essa: esperar meu corpo abrir, meu leite descer, minha cabeça desabar de cansaço e aí me chamar de perigosa. Não era assim. Era como, Caio? Me explica com calma. Eu quero ouvir da tua boca. Ele ficou calado. E foi nesse silêncio que eu entendi outra coisa. Caio não era um homem arrastado por Vanessa. Não era um pobrezinho manipulado pela irmã mais velha da esposa. Ele queria aquilo. Queria o conforto da minha casa. Queria a lealdade pública de marido perfeito. Queria o sexo escondido com Vanessa. Queria a admiração da minha mãe. Queria o bebê. Queria o dinheiro. Queria tudo. E se para isso eu precisasse virar instável no papel, paciência. Nos dias seguintes, eu parei de confrontar. Foi a decisão mais difícil, porque a vontade era gritar, jogar panela, expor tudo na rua, mas Mônica me orientou a deixar que eles se movessem um pouco mais. Gente assim, quando acha que ainda está no controle, fala demais. E eu precisava de mais do que intuição e pedaço de gravação. Precisava daquilo inteiro. Pedi desculpas. Isso mesmo. Pedi desculpas. Disse a Caio que talvez eu tivesse exagerado, que o susto da aliança mexeu comigo, que eu andava cansada, que a consulta me deixou com medo de estar realmente passando do ponto. Disse à minha mãe que ia pensar nos papéis depois. Disse a Vanessa que não queria guerra às vésperas do parto. Nunca foi tão humilhante ser estrategicamente mansa. Mas funcionou. As visitas voltaram ao tom normal. Caio relaxou um pouco. Vanessa também. Minha mãe recuperou o jeito de dona da razão. Foi então que eles se entregaram. Numa terça-feira chuvosa, Dona Célia convocou um jantar em família na minha casa para resolver pendências antes da chegada da bebê. Caio insistiu para eu aceitar. Vanessa apareceu com sobremesa. Minha mãe trouxe a pasta azul de novo. Eu já tinha deixado um celular velho gravando dentro do aparador da sala. Lorena, da casa ao lado, estava avisada. Mônica também. A mesa estava posta com formalidade demais para quem dizia querer paz. Arroz, carne assada, purê, guardanapo de pano, copos alinhados. Parecia uma negociação travestida de família. Comemos quase em silêncio. Minha barriga pesava tanto que eu mal conseguia ficar muito tempo na mesma posição. A bebê mexia pouco, talvez pelo meu estado de alerta. Quando os pratos foram recolhidos, minha mãe abriu a pasta. Vamos resolver isso logo, ela disse. É pro bem de vocês. Explica de novo, eu pedi, em voz baixa. Ela pareceu satisfeita com minha submissão. É uma atualização da escritura, uma procuração caso você precise de repouso e uma autorização preventiva para decisões médicas, se houver qualquer complicação emocional no pós-parto. Vanessa tomou um gole de água.
Caio olhava para a mesa. Complicação emocional? Eu perguntei. Minha mãe juntou as mãos. Patrícia, você já deu sinais. Que sinais? Descontrole, ciúme sem prova, insônia, choro. E isso justifica tirar decisões da minha mão? Se for para proteger a criança, sim, Vanessa respondeu antes de qualquer um. Eu virei para ela. Proteger de quem? Ela me sustentou o olhar. De você, se for preciso. Foi tão cru que por um segundo até o talher pareceu congelar. Você quer me chamar de incapaz diante da minha filha antes dela nascer? Ninguém quer nada, Caio falou. A gente só está se precavendo. Eu olhei para ele. A gente quem? Silêncio. Você, minha irmã e minha mãe? Vanessa riu. Você ainda está fingindo que não entendeu? Eu senti as unhas entrarem na palma da mão. Então me faz entender. Ela largou o copo com força demais na mesa. Tá bom. Quer entender? Eu cansei de te ver com tudo na mão enquanto você se fazia de certinha. Essa casa, esse papel de esposa perfeita, esse bebê, essa vida organizada, essa pose de mulher boa, Caio nunca foi só seu. Minha mãe fechou os olhos num gesto de quem desaprovava a sinceridade, não o conteúdo. Vanessa, Caio tentou. Não, hoje ela vai ouvir. Você sempre foi a escolhida para ficar bonita aos olhos dos outros. A equilibrada, a professora, a dona da casa. E eu sempre tive que me contentar com o resto. Só que tem uma diferença entre nós duas. Eu nunca tive vocação para ser boba. Você está falando do meu marido, eu disse, e minha voz saiu tão baixa que assustou até a mim. Estou falando do homem que me procurava antes de te pedirem namoro e continuou me procurando depois de casar. Você introduziu ele na minha vida. Introduzi. Minha respiração falhou. Aí está. Era isso que eu queria ouvir da tua boca. Ela se inclinou um pouco sobre a mesa. Eu achei que ele ia cansar de você antes, mas você engravidou. Minha mãe interferiu. Chega, Vanessa. Não, mãe. Chega não. Ela precisa parar de agir como vítima de um acidente. Isso aqui não foi acidente. Meu sangue martelava dentro do ouvido. Então o plano era o quê? Perguntei. Me deixar parir, me chamar de louca e ficar com o resto? Caio passou a mão no rosto. Ninguém ia ficar com o resto. Não? Então me explica os papéis. A assinatura falsificada. A clínica. Minha mãe me cortou. Você nos obrigou a pensar em alternativas. Você anda desequilibrada. Desequilibrada porque encontrei a aliança do meu marido na mão da minha irmã. Desequilibrada porque entrou numa obsessão destrutiva numa fase delicada. Ela respondeu. Essa frase eu nunca esqueço. Porque ela mostrava o tipo de pessoa que minha mãe era de verdade. Não a que me traiu por paixão. Não a que se perdeu por impulso. A que organizava moralmente a própria sujeira e chamava isso de prudência. Vanessa encostou no encosto da cadeira e soltou a verdade pior. Depois que a bebê nascesse, você ia estar exausta, dopada, insegura. Caio entrava como o pai estável. Eu ajudava. Mamãe segurava a narrativa e pronto. Ninguém ia te tirar nada de uma vez. Ia ser aos poucos, do jeito certo. Do jeito certo. Foi aí que eu levantei tão rápido quanto a barriga deixava. Aos poucos, eu repeti. Vocês queriam me apagar aos poucos. Caio também levantou. Patrícia, senta. Isso está saindo do controle. Saiu tem muito tempo. Vanessa cruzou os braços. Você nem conseguiria provar. Mal ela terminou a frase, ouvi baterem no portão. Uma vez, duas, três. Meu coração disparou, mas não de medo, de fim. Lorena entrou primeiro, com o celular na mão e a cara mais firme que eu já vi nela. Atrás dela vinha Mônica. E logo depois, uma policial civil que tinha recebido meu pedido de acompanhamento por causa da possibilidade de coação e da fraude documental. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Caio ficou imóvel. Vanessa se levantou de um salto. Que palhaçada é essa? Mônica colocou a pasta sobre a mesa. Palhaçada é assinatura falsificada, preparação de internação indevida.
desvio de patrimônio e violência psicológica contra a gestante. A policial pediu que ninguém saísse do lugar. A sala ficou pequena demais para a quantidade de verdade que entrou ali. Lorena ergueu o celular. Está tudo gravado. Vanessa ainda tentou rir. Gravado o quê? Você acabando de dizer que ia tirar a filha dela aos poucos. Nunca vi uma pessoa bonita envelhecer tão rápido quanto minha irmã envelheceu naquele segundo. Caio tentou virar o jogo, disse que tudo era interpretação, que estavam exagerando, que eu estava influenciando terceiros contra ele. Mas quando a policial mostrou cópias da minuta com assinatura falsa e mencionou o envelope encontrado, a voz dele afundou. Minha mãe começou a chorar. Não por arrependimento, por medo. Medo de escândalo, medo de bairro, medo de nome, medo de ser vista. Naquela noite, Caio saiu da minha casa acompanhado pela polícia para prestar esclarecimentos. Não foi preso ali. Não houve cena de novela com a algema brilhando na varanda. Mas houve o que mais importava. Ele saiu sem celular, sem pasta, sem direito de continuar me cercando como se nada tivesse acontecido. Vanessa saiu atrás, gritando que eu estava destruindo a família. Minha mãe tentou ficar. Eu abri a porta e disse que ela não pisaria mais ali. Você vai se arrepender, ela falou entre lágrimas. Eu segurei a barriga com uma mão e a maçaneta com a outra. Não, quem vai se arrepender são vocês. Eu só demorei a enxergar. Quando a porta fechou, eu tremei inteira. Lorena me abraçou. Foi o primeiro abraço seguro que eu recebi em muitos dias. O resto veio como avalanche. A partir daquelas gravações e documentos, Mônica entrou com pedido de medida protetiva patrimonial e afastamento. A delegacia anexou a conversa gravada, o vídeo da rua, o envelope, os extratos da conta, os registros da consulta em que tentaram me pintar como descompensada e a documentação falsificada. O corretor que tinha aparecido com papéis sumiu. O despachante que montou a minuta alegou que só preparou o modelo sem saber dos detalhes. Caio passou a mandar mensagens longas, alternando desculpa, vitimização e ameaça velada. Vanessa primeiro me chamou de ingrata, depois de doente, depois de invejosa, depois desapareceu. Minha mãe fez o que manipulador sempre faz quando a sujeira vira prova. Tentou se reescrever como bem-intencionada. Mas a verdade já não dependia mais da versão deles. Dependia de papel, de áudio, de data, de movimento bancário, de frase dita achando que nunca seria ouvida. Foi nessa fase que eu descobri a parte mais funda do caso entre Caio e Vanessa. Não era só adultério mantido por desejo e covardia. Era projeto. Eles tinham se reencontrado antes mesmo do meu casamento. Depois de um intervalo em que Vanessa já tinha se separado de um noivo e precisava de dinheiro. Caio, que sempre teve ambição maior que caráter, se aproximou de mim sabendo que eu tinha a casa e uma vida mais estável. Vanessa mesma facilitou. Aproximou, incentivou, normalizou. Minha mãe, que sempre protegeu a filha mais velha de qualquer consequência, abraçou a narrativa de que aquilo passaria depois que ele estivesse bem casado. Só que não passou. Virou triangulação permanente. Caio tinha em mim a fachada, em Vanessa, o caso, em Dona Célia, a cobertura moral. Quando engravidei, a lógica deles mudou de escala. O bebê tornou a minha permanência central demais. Eles não queriam mais só me enganar, queriam me neutralizar. Foi isso o que realmente aconteceu. Caio e Vanessa mantinham um caso havia anos. Minha mãe sabia e, em vez de impedir, organizava silêncio. Quando perceberam que a casa continuava só no meu nome, que eu tinha dinheiro guardado e que o nascimento da bebê me deixaria mais vulnerável fisicamente, começaram a construir uma narrativa de instabilidade emocional para me enfraquecer no pós-parto. Queriam me convencer a assinar a transferência da casa antes do nascimento. Se eu resistisse,
Pretendiam usar o cansaço, a dor, medicação e registros manipulados de surto para justificar uma internação breve, me afastar das decisões e deixar a guarda prática da bebê nas mãos de Caio, com Vanessa já pronta para ocupar o espaço de mulher da casa. Não era impressão, não era ciúme de grávida, não era mal-entendido de família. Era um plano, e foi a aliança no dedo errado que abriu tudo. Depois que a poeira do escândalo subiu, veio a parte que ninguém conta nas histórias: sobreviver ao meio. Porque descobrir a verdade não cura automaticamente a humilhação de tê-la vivido sem saber. Eu ainda precisava parir, ainda precisava dormir, ainda precisava comprar fralda, esterilizar roupa, montar bolsa de maternidade, responder mensagem de escola, escolher acompanhante para o parto, lidar com contração de treinamento e com a sensação de que a qualquer momento meu corpo podia falhar de tanto estresse. Tive dias muito ruins, dias em que sentia nojo do próprio reflexo por ter amado um homem daqueles. Dias em que chorava ao lembrar da mão de Vanessa no meu ombro na festa. Dias em que quase ligava para minha mãe só para ouvi-la dizer alguma coisa que consertasse a infância inteira. Ela não dizia. Mandou mensagens enormes falando de perdão, de erro, de família acima de tudo, de 2 filhas machucadas, como se a violência dela fosse só um desequilíbrio afetivo entre irmãs. Eu não respondi. Tem ferida que, para começar a fechar, exige distância, não diálogo. Lorena virou meu apoio mais improvável e mais honesto. Passava de manhã para saber se eu tinha comido. Me acompanhou em 2 idas ao fórum. Montou comigo a lista do que levar para a maternidade. Sentava no portão comigo, no fim da tarde, para o ar bater um pouco, e falava de coisas banais quando percebia que eu estava afundando. Não tentou me obrigar a ser forte o tempo inteiro. E isso foi um alívio enorme, porque gente boa não fica te empurrando frase de superação quando você mal está conseguindo respirar. Gente boa segura o ambiente até você conseguir. A bebê nasceu 3 semanas depois. Meu parto acabou sendo cesárea de urgência porque a pressão subiu demais numa madrugada chuvosa. Não foi a chegada bonita que eu tinha imaginado. Não teve fotografia sorridente do casal. Não teve mão do marido na minha testa. Não teve avó emocionada na porta do centro cirúrgico. Teve luz fria, máscara, medo, uma médica séria e Lorena do lado de fora, autorizada por mim desde antes, esperando notícias como se fosse da família. E naquele ponto era mais família do que muita gente de sangue. Quando ouvi o choro da minha filha, o mundo não ficou lindo, ficou real, real de um jeito duro e sagrado. Trouxeram ela por poucos segundos perto do meu rosto. Pequena, vermelha, amassada, viva. Eu encostei a boca na testa dela e a única coisa que consegui pensar foi: ninguém vai me tirar você. Ninguém. Dei a ela o nome de Clara, porque depois de tudo, eu queria uma coisa que significasse o oposto da sombra em que eu tinha vivido. Os primeiros dias foram difíceis. Cesárea dói. Amamentação dói. Medo dói, mas houve uma diferença fundamental. Eu estava cercada de gente avisada. Minha obstetra sabia de tudo. A equipe da maternidade sabia de tudo. Qualquer tentativa de entrada de Caio ou da minha família sem minha autorização foi barrada. Caio ainda tentou mandar flores com um cartão que dizia: "Sempre estarei aqui pelas minhas meninas." Mandei devolver. No processo judicial, ele tentou reduzir tudo à crise conjugal agravada pela gravidez. Vanessa tentou dizer que a gravação foi tirada de contexto. Minha mãe alegou preocupação sincera com minha saúde mental. Mas contexto tem dificuldade de sobreviver quando a frase gravada é clara, o documento é falso e o dinheiro saiu da conta. A fraude patrimonial foi barrada. A procuração nunca teve validade. A tentativa de construção de narrativa clínica contra mim ficou registrada como violência psicológica.
O pedido de guarda que eles cogitavam nem chegou a existir formalmente porque desmoronou antes do parto. Mas a própria intenção, somada aos áudios e papéis, pesou muito contra Caio. Ele passou a responder por falsificação, tentativa de fraude e abuso psicológico dentro da investigação correspondente. Vanessa foi incluída como participante ativa. Minha mãe acabou sendo ouvida várias vezes e a imagem dela na família nunca mais voltou ao lugar anterior. Talvez esse tenha sido o primeiro castigo real que ela sentiu, não o jurídico, mas o social. Mulher como ela vive muito do espelho que os outros devolvem. Pouco a pouco, algumas peças menores também se encaixaram. A reforma do apartamento de Vanessa tinha sido paga em parte com dinheiro da nossa conta. A aliança no dedo dela, naquele chá de bebê, não tinha sido acaso nem distração pura. Na noite anterior, os dois tinham ficado juntos no apartamento dela. Caio tirou a aliança para não ser visto com a marca do casamento no encontro clandestino. Vanessa colocou no próprio dedo quando ele foi embora e saiu assim no dia seguinte. Parte por descuido, parte por arrogância, parte, eu acredito até hoje, por crueldade mesmo, por aquela necessidade antiga que ela tinha de pegar o que era meu e provar, nem que fosse só para si mesma, que podia. Essa foi a cena que me salvou. Se ela tivesse sido mais cuidadosa, talvez eu demorasse mais. E demora, numa situação dessas, custa caro. Alguns meses depois do nascimento de Clara, encontrei Vanessa por acaso no corredor do fórum. Estava mais magra, mais dura, menos brilhante. A beleza dela continuava lá, mas sem triunfo. Sem a energia de mulher que entra ocupando espaço. Me olhou com ódio limpo. Não vergonha, não culpa. Ódio. Você destruiu tudo, ela disse. Eu estava com Clara no colo. Olhei bem para a cara dela antes de responder. Não. Eu só parei de deixar que vocês destruíssem a minha vida. Ela riu de um jeito amargo. Você sempre foi dramática. Eu ajeitei a manta no ombro da minha filha. E você sempre chamou de drama o que fazia com os outros. Passei por ela sem olhar para trás. Nunca mais falei com minha irmã. Com minha mãe, o rompimento foi mais silencioso e mais fundo. Ela ainda tentou aproximação quando Clara tinha 4 meses. Mandou mensagem dizendo que neta não devia pagar pelos erros dos adultos. Era curioso ler aquilo vindo da mulher que tinha topado transformar a própria filha em adulta incapaz, no papel para proteger uma neta que ainda nem tinha nascido. Eu respondi uma única vez. Quem fez neta pagar por erro de adulto foi você, quando achou aceitável separar mãe de filha por interesse. Depois disso, bloqueei. Caio pediu para ver Clara algumas vezes através do processo. A justiça tratou disso no ritmo certo, e eu obedeci ao que precisava ser obedecido, mas nunca mais confundi biologia com direito automático à presença. Paternidade não é só produzir uma criança, é a forma como você protege ou expõe a vida dela quando ninguém está olhando. E Caio escolheu expor. Hoje, quando penso no começo de tudo, não penso primeiro no beijo escondido, nem na gravação da rua, nem na pasta azul. Penso na aliança. Porque aquele círculo dourado carregava exatamente o tipo de verdade que me cercava havia anos. Uma coisa pequena, discreta, socialmente bonita, mas feita para marcar posse. Caio me marcou em público como esposa. Vanessa me roubou em silêncio como irmã. Minha mãe abençoou a mentira como se fosse cuidado. E por muito tempo eu fui sendo empurrada para o papel que eles tinham reservado para mim. A mulher educada demais para acusar, sensível demais para ser acreditada, cansada demais para lutar. Não fui. Demorei, mas não fui. Clara hoje dorme no quarto ao lado. Às vezes, acordo no meio da noite só para ouvir a respiração dela. Às vezes, ela faz aquele barulhinho de bebê sonhando, e eu fico de pé na porta, no escuro,
pensando em como uma criança tão pequena já me obrigou a nascer de novo também. Não mais como esposa, não mais como filha obediente, não mais como irmã que cede, mas como mãe. E ser mãe, eu aprendi, não é só segurar um bebê, é defender o lugar de onde ninguém mais te expulsa. Eu nunca mais usei a palavra família do mesmo jeito, porque há famílias que alimentam, e há famílias que cercam, há mães que acolhem, e há mães que treinam uma filha para perder e outra para tomar. Há irmãs que dividem lembrança, e há irmãs que testam até onde conseguem pisar na sua vida sem que você grite. Há maridos que erram, e há maridos que planejam. O que me aconteceu não foi um deslize, foi uma combinação de gente acostumada a me achar suportável enquanto eu cedia. No dia em que parei, virei problema. Talvez seja por isso que eu não sinto falta do que perdi. Sinto luto, sim. Luto da irmã que eu achei que tivesse. Luto da mãe que eu inventei para sobreviver à infância. Luto do marido que nunca existiu. Mas falta não, porque falta pressupõe que aquilo fazia bem. E nada do que eles me davam vinha limpo. Hoje eu dou aula de novo, em ritmo menor. Clara fica com uma cuidadora de confiança em alguns horários e com Lorena em outros, quando ela quer e pode. A varanda da minha casa continua a mesma. O quarto da bebê agora tem brinquedo no canto, pomada na cômoda, mamadeira secando na pia. Tem noite cansada, tem roupa acumulada, tem medo ainda, mas não tem mais o silêncio venenoso de antes. Não tem mais cochicho em lavanderia. Não tem mais chave girando no portão e me fazendo prender a respiração. Tem paz. Uma paz trabalhosa, imperfeita, reconquistada com dor, mas minha. E se essa história te prendeu até aqui, comenta o que você faria no meu lugar. Deixa teu apoio no vídeo e segue o canal para mais casos assim. Porque às vezes a verdade começa num detalhe pequeno e acaba salvando uma vida inteira.